Você já parou para pensar que, enquanto vivemos nossa rotina normalmente, o espaço lá fora guarda ameaças silenciosas que podem mudar tudo em questão de segundos? Hoje vamos mergulhar fundo nos riscos reais que meteoros e cometas representam para o planeta Terra e entender por que a ciência está em alerta constante. Imagine um céu tranquilo, estrelas brilhando e, de repente, sem aviso para a maioria das pessoas, uma luz cortando a atmosfera numa velocidade absurda. Isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. A verdade é que o planeta Terra sempre foi um alvo. Desde a formação do nosso mundo há bilhões de anos, fomos bombardeados por rochas espaciais. Alguns desses impactos foram tão colossais que literalmente remodelaram o nosso planeta. O exemplo mais famoso, claro, é o que dizimou os dinossauros há 66 milhões de anos. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. O impacto gerou tsunamis gigantescos, terremotos que abalaram continentes e lançou tanta poeira e detritos na atmosfera que bloqueou a luz do Sol por anos. O planeta mergulhou numa espécie de inverno nuclear, levando à extinção em massa de cerca de 75% de todas as espécies vivas, incluindo os dinossauros. Foi um evento que redefiniu a vida na Terra. Mas isso ficou no passado, certo? Será mesmo? Hoje, milhares de objetos espaciais, conhecidos como objetos próximos à Terra, ou NEOs, circulam em órbitas que cruzam o caminho do nosso planeta. Alguns são pequenos, do tamanho de um carro, e felizmente queimam na atmosfera, criando as belas estrelas cadentes. Mas outros são grandes o suficiente para causar estragos inimagináveis. Agências espaciais como a NASA e a ESA mantêm um programa de vigilância constante, um tipo de sentinela cósmica para catalogar e monitorar esses objetos. A lista é atualizada diariamente. Existem asteroides que passam mais perto da Terra do que a Lua. E aqui vem a parte preocupante. Alguns desses objetos só são descobertos dias antes de sua máxima aproximação. Ou pior ainda, só são detectados depois que já passaram por nós, como um tiro no escuro que errou o alvo por pouco. Não precisamos ir muito longe no tempo para encontrar um exemplo assustador. Em fevereiro de 2013, os moradores da cidade de Chelyabinsk, na Rússia, viveram um verdadeiro filme de ficção científica. Um meteoro com cerca de 20 metros de diâmetro entrou na atmosfera a uma velocidade de mais de 60 mil quilômetros por hora. Ele não atingiu o solo, mas explodiu no ar, liberando uma energia cerca de 30 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. A onda de choque que se seguiu quebrou janelas em milhares de prédios, derrubou paredes e feriu mais de 1.500 pessoas, principalmente por estilhaços de vidro. Foi o maior evento do tipo em mais de um século. E sabe qual é a parte mais assustadora da história de Chelyabinsk? O meteoro veio da direção do Sol. Isso significa que ele estava numa espécie de ponto cego para os telescópios baseados na Terra, que geralmente olham para o céu noturno. Ele não foi detectado antes de entrar na atmosfera. Ninguém viu chegando. Agora, imagine se aquele objeto fosse um pouco maior, ou se tivesse uma composição mais densa e chegasse ao solo. Hoje estaríamos contando uma história muito diferente. E se algo ainda maior viesse em nossa direção? Pense num asteroide com algumas centenas de metros de diâmetro, como o Apophis, que causou bastante preocupação anos atrás. O impacto de um objeto assim seria devastador em escala regional. Cidades inteiras poderiam ser simplesmente vaporizadas. O impacto no oceano geraria mega-tsunamis capazes de varrer litorais inteiros. A poeira lançada na atmosfera alteraria o clima global por anos, afetando a agricultura e causando fome em massa. Seria uma catástrofe de proporções bíblicas, com milhões, talvez bilhões, de vidas em risco. E tudo isso aconteceria em questão de minutos. Mas, apesar desse cenário sombrio, existe uma parte incrível nessa história. A ciência não está de braços cruzados. Pela primeira vez na história do nosso planeta, uma espécie tem a capacidade de prever e, quem sabe, evitar uma catástrofe cósmica. Essa é a nossa grande vantagem em relação aos dinossauros. Projetos como o Programa de Defesa Planetária da NASA estão trabalhando ativamente nisso. O exemplo mais espetacular até agora foi a missão DART, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo. Em 2022, a NASA lançou uma espaçonave deliberadamente contra um pequeno asteroide chamado Dimorphos, que orbitava um asteroide maior, o Didymos. A ideia não era destruir o asteroide, mas sim dar um empurrãozinho nele, alterando sua órbita, e o resultado foi um sucesso estrondoso. A colisão conseguiu mudar a trajetória do Dimorphos muito mais do que os cientistas esperavam.
Foi a prova de conceito de que a humanidade pode, sim, desviar um asteroide que esteja em rota de colisão com a Terra. É como aprender a jogar bilhar cósmico para salvar o nosso planeta. Além disso, novos telescópios, como o futuro NEO Surveyor, serão lançados com a missão específica de encontrar e rastrear asteroides perigosos, inclusive aqueles que se escondem no brilho do Sol, como o que atingiu Chelyabinsk. A tecnologia está avançando rapidamente, mas a verdade é que mesmo com toda essa tecnologia, ainda somos vulneráveis. O universo é gigantesco e existem milhões de objetos que ainda não conhecemos. E o tempo é um fator crucial. Descobrir um asteroide a caminho da Terra com décadas de antecedência nos dá tempo para agir. Mas descobrir um com apenas alguns meses ou semanas de aviso, bem, aí as opções se tornam muito mais limitadas e arriscadas. Então, a grande pergunta permanece: estamos realmente preparados? A resposta honesta é: ainda não completamente, mas estamos no caminho certo. Cada alerta, cada descoberta, cada pedaço de rocha que passa zunindo perto da Terra, nos serve como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos no cosmos e que nosso planeta é um lugar frágil. Estamos flutuando num universo de beleza indescritível, mas também de perigos silenciosos. E mesmo que vivamos nossas vidas como se tudo estivesse sob controle, basta um objeto vindo da escuridão do espaço para mudar o futuro da humanidade para sempre. Por enquanto, continuamos aqui, olhando para o céu com uma mistura de admiração e respeito, e torcendo para que nosso planeta continue sendo apenas um espectador privilegiado desse grandioso espetáculo cósmico, e não a próxima vítima. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de explorar esses mistérios do universo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!